Olá pessoal, bom dia. Hoje um dia ensolarado, dia lindo, maravilhoso. Eu espero que vocês estejam bem. E isso é real. A motivação de eu fazer esse vídeo hoje está relacionado o povo brasileiro, né? Como que o povo brasileiro sofre por conta daquilo que ele mesmo promove. E muitos saem do Brasil, vão morar na Europa, Espanha, Irlanda, Itália, Inglaterra e em outros países para tentar ter uma vida melhor, né? Para tentar fugir da corrupção social e eles vão se deparando com situações muito difíceis. Eu estou falando por conta de situações que eu vejo nos jornais, né? Eu assisto nos jornais e eu fico assim com compaixão, mas ao mesmo tempo entendendo que essa cultura de exploração, né, que é desde o descobrimento do Brasil, ela acontece e gerou uma cultura e ela tem sido alimentada por superficialidade, a própria superficialidade do povo, pelo fato dele ter sido condicionado a isso. Ele não consegue falar, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar. E os que pensam são taxados como loucos, são colocado à parte, né? São exilados, porque o exílio não é só você ir para um outro país. O exílio é quando você não é aceito porque você não corresponde ao critério de um grupo. E essa semana eu estava vendo um assassinato de um brasileiro na Espanha que tomou 14 facadas. E o ano passado, 14 facadas no meio da rua e ninguém fez nada. E no ano passado, um outro brasileiro, um homem lindo, foi assassinado também, com faca, foi esquartejado. Mas esse espanhol que fez isso, na Espanha é terrível, né? O que os brasileiros sofrem, né? O preconceito. Eu entendo porque, por exemplo, eu vivo na América há 10 anos. O povo americano tem uma cultura. Não adianta eu querer vir com a minha mentalidade de brasileiro nesse país e querer impor a minha cultura, minhas regras. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E isso também acontece, com certeza, em Portugal, na Europa. Os brasileiros chegam ali querendo fazer o barulho que eles fazem e vai gerando um conflito social. Quando você está num ambiente, por exemplo, na minha casa tem as minhas regras. Se está aqui, precisa corresponder, no mínimo, com bom senso, às regras da minha casa, né? E acredito que por conta dessa impetuosidade, muitas coisas têm acontecido. Mas nesse caso desse brasileiro que morreu ali, não foi... não teve um motivo assim, a não ser o racismo e a fúria preconceituosa de um homem espanhol. Não sei se isso tem a ver com todos, mas na verdade essas situações que acontecem de opressão tem a ver com o inconsciente do própria nação, consciente coletivo da nação. Eles pensam isso e eles alimentam esse rancor, ficam ruminando e até manifestar numa situação tão difícil, né? E os brasileiros têm sofrido, né? Nos países que eles decidem estar. Mas a indignação é com o governo brasileiro, né? Que usa o poder
para proteger e defender as suas ideologias e não cuidar da nação, cuidar do povo de uma maneira mais honesta, mais digna, né? Eu vejo como que o governo americano trata o seu povo e como que o Brasil trata o seu povo, né? De vez em quando faz uma média para querer... Ontem eu estava conversando com um rapaz que está aqui na minha casa, o Josh, que é um garoto americano, falando sobre essas questões culturais, né, que o Brasil sofre. Na verdade, eu não consigo, né? Essa questão cultural brasileira, ela é muito agressiva, né? Aqui a América também tem uma cultura agressiva, mas tem um aparente respeito, e eu vivo isso 10 anos aqui, pelos seus próprios cidadãos, né? Os seus cidadãos, eles são cuidados, né, pelo país, são exigidos muito, mas também se precisar procurar socorro, tem. Se eu ligar agora para uma polícia, ele, em 1 minuto chega 3, 4 viaturas aqui, entendeu? E a gente não vê isso no Brasil. Cada governo que entra, parece que ele alimenta aquilo que é pior, né? E se entra um governo tentando trazer uma melhoria, ele é taxado como um monte de coisa, ele é traduzido, ele é interpretado como de forma pejorativa, não como algo bom. E o próprio povo se levanta contra isso, contra pessoas que têm uma mentalidade diferente dessa cultura destrutiva. Na verdade, a cultura do mundo. Mas eu tô falando do Brasil porque eu sou brasileiro. Eu saí do Brasil com 40 anos. Né? Eu não saí do Brasil. Eu vivi, tentei, lutei durante 40 anos. Eu vivi em vários setores do Brasil, lutando para que eu pudesse viver uma vida melhor, e lutando também para que a sociedade pudesse se desenvolver segundo a compreensão que eu fui aprendendo com os livros, na história do Brasil, a história da humanidade. Mas a cultura, ela é devastadora, entende? E isso tem destruído, né, a cultura da superficialidade. É claro que existe muita profundidade, né, muitas coisas que são muito legais, assim, que são boas pro ser humano, mas na grande maioria não, né? E o brasileiro precisa despertar individualmente, entende? Ele precisa despertar individualmente. Quando nós despertamos individualmente, com um senso crítico verdadeiro, hoje a corrupção, ela controla o poder, ela criou um mecanismo de controle, entende? Mas se nós despertarmos, parar de aceitar migalhas, entende? Eu acredito que não vai ser fácil, e isso não é uma coisa que é tão rápido, mas vai acontecer uma modificação. Na história da humanidade, muitos homens vieram, como aqui nos Estados Unidos, o Martin Luther King. Ele veio e trouxe uma renovação, uma revolução no sentido bom para os seres humanos, com relação às questões que ele tinha, que acontecia na sociedade, que não era boa para o povo negro, né? Você vê o Gandhi, né, que é o indiano, que trouxe também uma revolução consciencial no meio do povo. Você vê Mandela, né, que trouxe essa consciência para o seu povo. E no Brasil você não vê alguém que traz uma consciência plausível, que verdadeiramente faz com que os olhos da nação olhem para esta fala e entenda que esta fala é necessário ser aplicada para que haja uma transformação social. E na história, muitos personagens vieram com uma consciência mais elevada e trouxe uma transformação para a sociedade, né? A gente vê a história do cristianismo, né? O próprio Martinho Lutero, que ele veio e trouxe uma revolução na época. Ele traz confronto, e esse confronto gera milhares de mortes,
E aqui o Martin Luther King ele foi assassinado, né? O Gandhi também vive o John Lennon, né? Que era um cara que ele trazia uma consciência mais humana, social, e uma exigência individual de cada um de nós. Eu acredito, gente, que hoje nós não vamos ter um Martim Lutero, nós não vamos ter um Cristo, nós não vamos ter um Gandhi. Eu acredito, e ontem eu conversei até 1h da manhã, aqui na minha casa com o Josh, que é esse rapaz americano de 25, 26 anos, sobre o que eu penso, o que eu percebo, e eu torço para que isso seja verdade, que não seja somente um machismo, que não vai ter mais um indivíduo que faz uma transformação, mas toda a humanidade, entende? Então nós precisamos despertar contra um sistema político corrupto, despertar contra um sistema judiciário corrupto, despertar contra um sistema religioso corrupto, despertar contra ideologias corruptas, despertar e ser contra, não aceitar, ter o senso crítico. A primeira coisa que acontece com a gente é o senso crítico. Nós não somos perfeitos, nós somos limitados, mas nós queremos o melhor para nós. Mas nós não podemos querer o melhor para nós de maneira egocêntrica. O melhor para nós precisa atingir o todo, precisa atingir toda a sociedade. E uma das motivações desse canal é deixar para os meus filhos um legado informativo, né? Informações para que eles, o dia que eu não estiver aqui, eles poderem ter acesso a esses vídeos e ouvirem o pai dele falando, os pais, é tipo como se fosse um diário, entende? Essa é uma das maiores motivações que eu tenho, porque se um dia eu não estiver mais aqui, a minha imagem, o vídeo vai ficar aqui, passando, e eles vão poder ver o que talvez sirva. Eu não sei muito bem como que vai ser a sociedade quando eles estiverem adultos, mas essa é a minha opinião hoje a respeito da sociedade, a respeito dos humanos, o amor não pode ser hipocrisia, o amor não pode ser comercial, né? Na nossa sociedade eles vendem o amor nos dias especiais, mas o amor precisa ser uma constante, diariamente nas nossas vidas. E um dos motivos é esse. E talvez esse canal ele seja levantado em algum momento como uma voz de consciência, uma voz consciencial para as pessoas que também pensam como eu penso a respeito da sociedade. Eu acho muito sério isso, porque os brasileiros estão sendo esfaqueados nos outros países, porque eles não conseguem viver no seu próprio país, porque são oprimidos demais, mas também são oprimidos nos outros países, são assassinados, né? São assassinados. É claro, tem um problema da cultura, que o brasileiro chega nos outros lugares e querem, são muito espontâneos, né? Explosivos na sua alegria, e talvez o ano passado um brasileiro foi esquartejado porque um espanhol ficou com ciúmes da namorada dele e foi lá e matou o cara por causa de ciúmes. Um homem lindo, né? E isso tem acontecido em todo o tempo. As pessoas não falam, mas aqui na América muitas jovens são assassinadas, brasileiras, né? Lá em Connecticut era normal você ver jovens de 20, 22 anos sendo assassinadas por americanos, entendeu? Por os caras sentirem as meninas propriedade deles, porque as brasileiras são lindas, né? Propriedade deles. Uma jovem foi encontrada dentro de um porta-mala, assassinada, e sempre tem acontecido isso. Mas para isso parar, nós brasileiros precisamos ter dignidade, né? Viver a dignidade, entender o valor que nós temos, né? Nós somos criados dentro de uma cultura que nos ensina que nós não temos valor, nós somos de terceiro mundo, nós somos subdesenvolvidos, mas nós não somos nada disso. Nós não somos maiores, nós não somos piores, e nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais, todos nós somos iguais, entende? Essa coisa do white power, do movimento branco ou movimento negro. E o engraçado aqui nos Estados Unidos agora, com essas deportações que estão acontecendo, os maiores militantes contra o povo imigrante aqui nos Estados Unidos, com fúria total, são os negros.
Os negros aplaudem a deportação, entende? Porque os negros foram trazidos como escravos para cá. Eles não vieram, eles não são imigrantes. E em algum momento passou-se um processo de aceitação e hoje eles fazem parte da sociedade. Nós precisamos ter amor próprio, entende? Nós precisamos ter dignidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente, envia para um amigo, para uma pessoa. Vamos construir uma consciência muito mais protetiva e amável e que considera o povo brasileiro como um povo especial. Mas nós, para vivermos isso, nós precisamos melhorar, entende? Nós precisamos despertamento consciencial, senso crítico, autorresponsabilidade, estado de presença e entender que nós não somos um vira-lata como a sociedade mundial nos vê. Nós somos pessoas inteligentes, somos capazes, temos ciência, temos criatividade, temos arte, nós temos filosofia, nós temos pensamento crítico, nós somos capazes, nós somos construtores, nós somos mecânicos, nós somos engenheiros, nós somos muito bons médicos, nós somos muito bons dentistas, os melhores do mundo, nós somos os melhores em muitas coisas, mas nós precisamos parar essa castra governamental que quer escravizar e que quer minimizar aquilo que nós somos, tá certo? Vamos melhorar e projetar melhores governos, melhores deputados federais, estaduais, melhores senadores, melhores presidentes, melhores prefeitos, melhores governadores, né? Tirar essa castra. Essa castra sai quando nós melhoramos, porque essa castra está em nós. Nós projetamos eles, né? Tirar essa polaridade, essa divisão que está dentro da sociedade, né? E nos unir para construir uma sociedade muito melhor. Nós ainda temos tempo. Isso pode acontecer muito rápido se nós despertarmos. Não aceitar mais, tirar mais, impeachment mais, entendeu? Porque o juízo precisa ser de nós, não do governo contra nós. O juízo precisa ser de nós contra toda essa corrupção, essa cafajestade que tem acontecido. Amo vocês, entende? Me ajudem. Vamos aumentar essa voz. Eu sei que tem muitas pessoas muito inteligentes que me ouvem, que talvez sejam muito mais capazes do que eu, que também têm vontade de expressar e manifestar essa indignação contra todas essas coisas que têm acontecido. Paz e bem, paz profunda. Tamo junto. Vocês não estão sozinhos. Abraço.